Olá! Hoje eu vou ministrar uma palavra que está aqui em Romanos. Existem princípios para nós exercitar a nossa fé. E aqui em Romanos, ele nos dá um ensinamento para que nós exercitamos a nossa fé. E aqui em Romanos 10, diz assim, Romanos 10, no versículo que começa no 9, diz assim, que a saber, se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor e todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui são princípios para que nós exercitamos a nossa fé. E confessar a fé, confessar aquilo que Cristo já tem te feito conhecido. A fé, confessar com a boca. Aqui em Marcos também 11, Marcos 11 fala mais referente a isso. Marcos 11, no versículo 23, diz assim que porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito, porque vos digo. Por isso vos digo que tudo que pedirdes, orando, credes que o recebereis e tê-lo-eis. Aqui é você exercitar a sua fé, crer naquilo que Cristo já tem te feito conhecido. Porque aqui ele diz que para confessar, você tem que confessar com a sua boca, tem que estar no seu coração. É pensar e crer corretamente, confessar, notificar, afirmar, declarar o que é verdadeiro. Aquilo que Cristo já tem te feito conhecido. Pode ser e declarar o que foi aceito de inteireza de coração, confessar a você e ao mundo. Isso é, Jesus disse, ide pregar o evangelho, confessais ao mundo e crer. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarei os demônios. Toda espécie de mal, toda escuridão, todo espírito opressor, ele nos deu autoridade para que nós façamos isso. E aqui continua a dizer na carta aos segundo Coríntios, no versículo 5, que começa no 17, diz assim, que assim que, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e por em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não reconheceu o pecado e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Nós somos feitos justiça de Deus e você crê naquilo que Cristo já tem te feito conhecido. Aqui em Efésios, ele também continua a dizer referente a isso. Em Efésios, que começa no Efésios 1, que começa no 8, que diz assim, aquele que tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também foste feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Aqui ele nos fez para a sua glória. E é você crer naquilo que Cristo já tem te feito conhecido, confessar com a sua boca e aplicar esse conhecimento, que é a nossa, Cristo é a nossa redenção. Eu vou falar referente a sonhos, que Deus nos fala também através de sonho. Porém, cada sonho tem sua particularidade. É importante você orar a Deus para que Ele possa te interpretar melhor. Porque cada sonho, ele é pessoal e subjetivo. Quando você sonha com cabelo, é importante você saber a interpretação, porque cabelo está relacionado à força, poder. Dalila, ela quis saber o segredo de Sansão e o segredo estava no corte do cabelo, que ele tinha uma aliança com Deus. E essa aliança, ela foi rompida quando ele falou o segredo dele para a Dalila. E ele perdeu as forças. Porque cabelo grande, bonito, pode indicar que terá uma grande melhora na sua condição financeira. Muito em breve receberá bens e o seu trabalho será bem reconhecido e recompensado. Tudo aquilo que você fez com amor e dedicação. Você discernir o contexto do seu sonho. E quando você sonha com um bebê no colo de outra familiar ou pessoa, pode significar alguém de sua família ou convívio terá uma fase ou projeto, representa algo importante que vai prosperar. Pode ser profético esse sonho. Alguém da sua família ou até mesmo você. Quando você sonha recebendo livros, pode estar relacionado ao lado espiritual, Deus te dando algo novo. Você perceba e vê, você prestar atenção, porque assim como o Espírito, Deus é uma trindade que é referente ao Pai, Filho e Espírito Santo, e três também está relacionado a algo novo que Deus está fazendo. Você não percebeu? E também o átomo, próton e elétron são teu neutro. Tem o macho, o fêmea e o positivo.
Porque os corpos neutro é referente à alma, elétron, o espírito, próton. Como está em Provérbios 16, no versículo 32, que diz que a decisão vem do Senhor. Tem coisa que não vem por sorte, mas vem pela decisão de Deus. Deus decide uma resposta de oração que você fez, ou até mesmo outra pessoa. Sonhar recebendo o livro, ou selado, recebendo caderno em branco, pode ser uma história, uma vida, sua história aqui ou com Deus. Sonhar com biblioteca, bom, pode ser algo dentro de você, no seu interior, você discernir o contexto do seu sonho. Ou com livro de bruxa, não é bom. É você anular em nome de Jesus. Com macumba, é importante você orar e repreender em nome de Jesus. Quando você sonha com o livro, ele tá em branco, pode ser memórias boas. Livro na sua mão pode ser sua história, que passou, a sua história que passou ou ainda vai acontecer, porque livro também pode significar conhecimento. Porém, cada sonho tem sua particularidade. É importante sempre orar para que Deus possa te interpretar melhor. Eu vou fazer uma oração para abençoar os que estão assistindo, até mesmo os que ainda vão assistir. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, abençoa, Jesus, a sua igreja, tirando tudo aquilo que veio para matar, roubar, destruir, todo espírito opressor, toda ação das trevas. Anulo, Jesus, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor diz que já nos deu poder e autoridade sobre tudo aquilo que vem para oprimir, toda ação das trevas, escuridão, todo espírito opressor do inferno, todas as palavras de maldições enviadas. Eu anulo e repreendo em nome de Jesus, porque o Senhor diz que o Senhor já nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade. Fomos feitos justiça de Deus. Somos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. Senhor, abençoa, Jesus Cristo, a sua igreja. Nos dê espírito de sabedoria e conhecimento, discernimento, para que possamos continuar a prosseguir seguindo a Ti, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. E o Senhor diz na sua palavra que vai se cumprir. O Senhor diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que creem. Em teu nome expulsaria os demônios. Todo espírito do macumbeiro, fariseu, eu anulo e repreendo em nome de Jesus. Toda escuridão se desfaça, toda ação das trevas, eu anulo em nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoa, nos dê aquilo para o qual o Senhor já propôs no seu coração, o que seríamos em Ti, Jesus, porque o Senhor é a nossa redenção, o Senhor é a nossa salvação. O Senhor nos ajude, nos fortalece, nos dê ânimo para continuar a prosseguir seguindo a Ti, porque sem Ti nada podemos fazer e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Todo espírito opressor, todo espírito de maldições do inferno já está anulado em nome de Jesus. Todo câncer, todo espírito do inferno que veio para condenar, amaldiçoar aquilo que o Senhor diz que já é bênção. Senhor, abençoa as nações, abençoa Israel, que haja cura, libertação e salvação, que haja arrependimento. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.